Antes da gente partir diretamente para o assunto, nós precisamos pensar o que é que vem a ser esse tal dom de línguas. As linhas doutrinárias mais aceitas no meio pentecostal hoje possuem menos de 300 anos. Isso significa que em todos os outros anos da história da igreja, a nossa visão a respeito da oração em línguas era bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver hoje. Como entendemos que temos a Bíblia como única regra de fé, então temos que voltar à Escritura para tentar entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos lá então. Atos dos Apóstolos já começa com Jesus dizendo que os discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, porque eles receberiam poder vindo do alto, que os capacitaria para a obra de evangelização. Ao receber o Espírito Santo, essas pessoas estariam aptas a serem testemunhas em toda a terra. O dia que o Espírito Santo é derramado é o dia da festa de Pentecostes. Tem gente que acha que Pentecostes é o dia em que o Espírito foi derramado, mas na verdade é o contrário. O dia de Pentecostes já existia antes do Espírito Santo ser dado. Pentecostes era a festa da colheita e judeus de diversas regiões se dirigiam a Jerusalém para participar da grande celebração. Parece que Deus foi estratégico em escolher esse dia. Aquilo que aconteceu naquela ocasião ficou conhecido em diversas regiões por causa de tantas pessoas que estavam reunidas naquela cidade para participar das celebrações. Repare bem que Atos capítulo 2, versículo 2, diz que os discípulos ouviram um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte. A palavra vento no grego é a mesma palavra que nós utilizamos para espírito. O curioso dessa passagem é que diz que os discípulos ouviram um vento, mas eles não viram vento algum. O versículo 3 fala de uma visão que ocorreu em seguida. Os discípulos então viram línguas repartidas como se fossem de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um daqueles que estava ali. As línguas de fogo não estavam na boca dos discípulos, mas é a visão de algo descendo sobre suas cabeças. O versículo 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e diz que eles falavam em línguas à medida que o Espírito Santo concedesse isso. Será válida essa associação onde dizemos que falar em línguas é necessariamente ser cheio do Espírito Santo? É preciso se aprofundar um pouco mais no texto para entender isso. Continuando, no versículo 8 nós percebemos que as pessoas que estavam ao redor daquele local, ao ouvirem os discípulos falarem nas suas línguas maternas, ou seja, outras línguas conhecidas pelos homens, eles se aproximaram, pois estavam falando a respeito das grandezas de Deus. Essa passagem claramente nos dá um entendimento de que as línguas que estavam sendo faladas naquele momento eram provavelmente línguas humanas, línguas conhecidas em outros lugares da Terra. Elas podem ser chamadas de línguas estranhas ou desconhecidas do ponto de vista dos apóstolos, que estavam falando idiomas que não tinham a capacidade de falar. Essa ideia, que é muito comum entre os evangélicos, de que as línguas estranhas são línguas de anjos, vem de 1 Coríntios capítulo 13, e ela é a única referência à língua de anjos. No versículo 1 está escrito que ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Analisando a construção da fala de Paulo, nós percebemos que ele não está dizendo que fala a língua de anjos. Ele diz que ainda que eu falasse. Essa citação nos faz concluir que provavelmente Paulo não falava língua alguma de anjo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo enfatiza que ele é capaz de falar mais línguas do que todos os habitantes daquela cidade. Se concluirmos pelo capítulo 13 que Paulo não falava a língua de anjos, e no capítulo 14 ele diz que fala mais línguas do que todos aqueles homens, então provavelmente aqueles homens também não falavam língua de anjo nenhum. Essa associação de que o dom de línguas seja a confirmação, o selo de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, ela está um pouquinho forçada. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus diz que pelos frutos nós conhecemos uma árvore, pois uma árvore má não pode produzir bons frutos. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E esse Espírito está escrito com letra maiúscula, logo se trata do Espírito Santo. Os frutos desse Espírito são amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Repare que não há o dom de línguas dentre os frutos do Espírito. A conclusão... Há quem acredite que isto provém do céu. Talvez, a não ser que na verdade pronunciar de sílabas que não se entende nem mesmo quem as pronuncia não parece representar bem a presença de Deus. E se realmente isto não é certo? E se a Bíblia não ensina isto? Se isto é um fenômeno de autossugestão aprendido e imitado por milhares de cristãos, então esse é um dos maiores enganos da história. E se não é fingido e provém do inimigo de Deus, isto é mais grave. Vou lhe contar em 2 minutos a verdade sobre o dom de línguas. Está preparado? Comecemos. Em todo o Novo Testamento, os dons dados à igreja são para cumprir uma função.
Jesus ordenou pregar o evangelho a todo mundo, mas os discípulos só sabiam 1 ou 2 idiomas. Por isso foi feito um milagre. Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolosia, que quer dizer Speak a real language that didn't know before. Em Atos 10 e 19 ocorrem casos similares, era um símbolo útil para os não crentes. Mas no capítulo 4, 8 e 9 se derramou o Espírito Santo e não houve dom de línguas. Por quê? Porque não haviam estrangeiros, então não havia necessidade. Curioso, não é? A Bíblia não ensina que falar em línguas seria o único símbolo do Espírito comum a todos os crentes. Alguns afirmam que o dom consiste em orar em idiomas angélicos desconhecidos. Dizem que se pode praticar relaxando a boca e se deixando levar pela euforia. Não há forma de saber se é verdadeiro ou falso, mas falam assim os anjos? Na Universidade da Pensilvânia demonstrou-se que ao falar essas línguas não se ativa as áreas cerebrais da linguagem. O motivo é simples, não é nenhuma forma de comunicação. E 1 de Coríntios 14, como se explica? Desde o capítulo 3, a igreja estava repleta de problemas espirituais, contendas e dissensões. Em Corinto havia tradição de rituais onde se falava a língua dos deuses. Ao mesclar-se o dom real com crenças pagãs, ele tentava definir e pôr ordem na igreja mesmo à distância. Como julgar se alguém diz orar a Deus em idioma desconhecido? Paulo sabiamente assume a crença dos coríntios, debatendo com lógicas do seu ponto de vista. Mas ele encerra o caso no versículo 28. Se não interpreta, cale-se. E é uma jogada de mestre, porque se é um idioma real, poderá ser interpretado sempre. Paulo reduz esse mito em particular a uma experiência subjetiva e inverificável para proteger a igreja. E disse no versículo 13, se alguém fala em língua, peça para interpretar. Se isso não ocorre, não está orando com sua mente. E isso não serve para nada. Todos que balbuciam essas supostas línguas na igreja sem que a traduzam, estão violando um importante mandado bíblico. Porque um dom verdadeiro sempre edifica a igreja, e se não faz, é falso. Por certo, Cristo nunca falou em línguas. Algumas testemunhas sinceras reconhecem que falam em línguas apenas imitando sons e deixando-se levar. É bonito sentir-se especial, ungido, mas esse dom, como temos descrito, não provém de Deus. E se percebe sobretudo por seus frutos. O propósito do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1, é capacitar para pregar o Evangelho. E não para emitir ruídos sem sentido que não trazem crescimento, consolo e esperança a ninguém. Não se deixe enganar. E como sempre, lembre-se, a maioria pode estar equivocada.